21 de agosto, Café com Deus Pai. Fuja das tentações. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Tiago, capítulo 1, versículos 13 e 14. Existe uma história muito difundida na internet que fala sobre um sapo que é posto em uma panela com água em um fogão. Quando o fogo é aceso, o anfíbio permanece imóvel, pois ele tenta se adaptar àquela temperatura, enquanto a água esquenta lentamente. Mas, quando o animal dá por si, já é tarde demais. Essa história serve de analogia para o caso das tentações em nossa vida. A Bíblia diz que devemos fugir das tentações e não enfrentá-las. Na história contada, o sapo poderia ter simplesmente pulado para fora da panela, mas foi se condicionando à temperatura da água, até que, por fim, foi vencido por ela. Nossa inércia em relação às tentações nos levará lentamente a ceder ao erro que insistentemente bate em nossa porta, a ponto de nos acostumarmos e não o vermos mais como algo errado e nos sentirmos confortáveis com aquela situação. Um exemplo a esse respeito é a casa de tratamento de dependência química de mulheres que temos. Durante os atendimentos realizados, o que fica evidente é que as pessoas acometidas desse mal não se tornaram dependentes do dia para a noite e nem iniciaram com substâncias pesadas, mas com substâncias leves, de forma aparentemente inofensiva, sempre buscando um escape para aliviar a dor de algum trauma enfrentado. A partir de hoje, fuja de tudo aquilo que pode lhe afastar de Deus. Não abra mão dos sonhos, projetos que Ele tem com a sua vida e principalmente de sua salvação. Decida se afastar de situações, pessoas, lugares e hábitos que lhe induzem ao erro. Porque se você não for radical com as tentações, elas serão radicais com você. A frase de hoje é: não enfrente a tentação, fuja dela. Lendo mais uma vez: não enfrente a tentação, fuja dela. Então, se alguém convida você para beber um vinho, para beber uma bebidinha, diga não. Diga que você tem algo a fazer e que naquele momento você não pode estar naquela mesa. Se convidarem você para fumar um cigarro, para consumir alguma droga, para assistir um pequeno filminho, para ver um pequeno vídeo que é enviado pelo WhatsApp com conteúdo indevido, delete. Remova a amizade dessa pessoa. Se afaste dessa pessoa. Não enfrente a tentação. Fuja dela. Se você percebe que tem uma fraqueza em relação a alguma pessoa e essa pessoa é casada, não ande com essa pessoa, não fale com essa pessoa. Evite absolutamente essa pessoa. Ela pode ser o seu ponto fraco. Não enfrente a tentação. Fuja dela, evite a situação.
Evite lugares, evite pessoas, evite hábitos, evite circunstâncias, evite situações que possam levar você a jogar mais uma vez, a cair mais uma vez em uma relação de adultério, a cair em uma situação de intimidade antes do casamento, a mentir, a corromper, a enganar, a subornar, a falar mal a respeito de alguém porque você está em uma roda e todo mundo está falando mal daquela pessoa. E para você ficar bem com o grupo, você também fala alguma coisa. Você não precisa estar em grupos onde as pessoas ficam falando mal dos outros. O Salmo 1, inclusive, fala que felizes são aqueles que não se sentam na roda dos que são escarnecedores, dos que falam mal dos outros, dos que vivem fazendo piadinhas com outras pessoas pelas costas. Você não precisa fazer parte dessas rodas de conversa. Pelo contrário, você precisa ficar longe de pessoas que fazem essas práticas. Fuja de todo tipo de tentação. Fique longe de pessoas, lugares, situações, circunstâncias que levam para o erro. Hoje é o dia 233 de 365, a leitura bíblica de hoje é 1 Timóteo, capítulo 4, e a palavra-chave de hoje é decisão. É você que tem que tomar a decisão de seguir pelo caminho certo. A Bíblia conta a história de José. Ele estava como chefe na casa de Potifar, que era um senhor egípcio, e esse homem, chamado Potifar, colocou José sobre o comando de toda a sua casa. Um dia, a Bíblia conta no livro de Gênesis que a esposa de Potifar olhou para José, foi até onde ele estava e disse que queria se deitar com ele. E ele, sendo fiel a Deus, disse para ela: eu não farei isso, porque o seu marido me confiou toda a sua casa e não há nada que me seja negado aqui. Apenas você, que é a esposa dele. E ela insistiu e insistiu, e o texto conta que ela insistindo, José saiu, ele fugiu. Então ela agarrou na blusa e arrancou a blusa dele. E ela gritou dizendo: esse escravo tentou me agarrar. Por causa disso, José foi injustamente preso, mas ele correu da situação. Ele não ficou ali conversando com ela. Quando ele percebeu o laço pronto com a tentação na frente dele, ele fugiu. E esse exemplo da Bíblia mostra exatamente o que consta nesse devocional. Não enfrente a tentação. Fuja dela. Você pode pensar: eu consigo ficar na rodinha com eles. Eu não vou beber, eu não vou fumar, eu não vou cair no adultério, eu não vou cair na fornicação. Eu posso ficar aqui conversando com a pessoa que não tem problema nenhum, não tem nada a ver. Foi isso que fez muitos casais perderem a fidelidade, perderem o casamento, porque decidiram ficar na situação. Não enfrente a tentação, fuja dela. Nós vamos encerrar aqui a mensagem e vamos ler agora o texto da leitura bíblica, que é 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4, fazendo aqui uma breve revisão. 1 Timóteo é uma carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo para Timóteo. Chama-se 1 Timóteo porque Paulo escreveu 2 cartas para Timóteo. Então ele escreveu essa primeira carta
e na Bíblia tem uma segunda carta que se chama Segunda Timóteo. Nós já lemos nos dias anteriores do Café com Deus Pai, 1 Timóteo capítulos 1, 2 e 3, e hoje vamos ler 1 Timóteo capítulo 4. Aqui no capítulo 4, Paulo fala o seguinte, versículo 1. O Espírito de Deus diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. Eles darão atenção a espíritos enganadores e a ensinamentos que vêm de demônios. 2. Esses ensinamentos são espalhados por pessoas hipócritas e mentirosas, pessoas cuja consciência está morta como se tivesse sido queimada com ferro em brasa. Versículo 3. Essas pessoas ensinam que é errado casar e que é errado comer certos alimentos, mas Deus criou esses alimentos para que aqueles que creem e conhecem a verdade os comam depois de terem feito uma oração de agradecimento. Então, Paulo está falando que, para Timóteo, que nos últimos tempos algumas pessoas começariam a falar em nome de Deus a respeito de alguns assuntos, querendo ensinar certas doutrinas. E ele fala que essas doutrinas são doutrinas de espíritos enganadores e que são ensinamentos que vêm de demônios. No versículo 2, ele fala que esses ensinamentos são espalhados por pessoas hipócritas e mentirosas, pessoas que têm uma consciência morta como se tivesse sido queimada com ferro em brasa. Ele está dizendo que é como se a pessoa tivesse lido a Bíblia e tivesse lido de uma forma errada, e como se esse erro tivesse sido marcado com ferro, um ferro em brasa. Sabemos que alguns donos de animais queimam o ferro na brasa e colocam a marca da fazenda no corpo do animal, para que quando o animal se perca, eles saibam que aquele animal é daquela fazenda. Então Paulo está dizendo que essas pessoas igualmente leram de maneira incorreta e é como se elas tivessem colocado na mente delas, com ferro em brasa, a marca do que é errado. Versículo 3. Essas pessoas ensinam, veja, no versículo 3, Paulo fala o que elas ensinam. Elas ensinam que é errado casar. A Igreja Católica fala isso, que os padres e as freiras devem ficar solteiros. Mas a Bíblia, se você ler 1 Coríntios capítulo 7, fala que não há problema algum em que o bispo seja casado. Inclusive, no Café com Deus Pai, do dia 20 de agosto, de ontem, no caso, nós lemos o capítulo 3 de 1 Timóteo, e Paulo fala claramente que aquele que quer ser um bispo ou que quer ser um diácono deve ser marido de uma única esposa, indicando que aquele que assume o papel eclesiástico, ele pode se casar. A Bíblia não condena o casamento dos líderes da igreja. Então ele fala aqui no versículo 3, essas pessoas ensinam que é errado casar e que é errado comer certos alimentos. Existem algumas pessoas que dizem, por exemplo, que não se pode comer carne de porco e que algumas comidas são proibidas. Mas ele fala aqui, mas Deus criou esses alimentos para que aqueles que creem e conhecem a verdade os comam, depois de terem feito uma oração de agradecimento. Você pode fazer uma oração e você pode comer aquele alimento. Não coma comida consagrada a demônios. Se você sabe que a pessoa consagrou o alimento para demônios e está oferecendo para você,
Algumas pessoas dizem assim: é só fazer uma oração e comer e tudo bem. Mas, na prática, algumas pessoas que comeram esses alimentos passaram por processos de libertação. Se você come aquele alimento e você não tem oração e fé suficientes para que aquela obra do mal não lhe faça mal, não coma. Simplesmente diga que você agradece e que depois você vai fazer a sua refeição. Agora, no versículo 4, tudo que Deus criou é bom e, portanto, nada deve ser rejeitado. Que tudo seja recebido com uma oração de agradecimento. Versículo 5, porque a palavra de Deus e a oração tornam todos os alimentos aceitáveis a Ele. Sobre essa questão dos alimentos, algumas pessoas que estão ouvindo essa leitura e essa fala que eu mencionei de não comer a comida que é consagrada a demônios, vão dizer assim: esse irmão não sabe o que está falando, porque lá em 1 Coríntios, a Bíblia fala que nós podemos orar e comer porque estamos em Deus. É verdade que podemos fazer isso, mas eu digo aqui, na gravação do Café com Deus Pai, recomendo que não comam, porque eu não sei qual o nível espiritual que as pessoas que estão escutando essa mensagem estão. Para que você possa comer um alimento que foi consagrado a demônios e que esse alimento não lhe faça mal, é necessário que você tenha uma vida de muita oração e jejum. Porque quando você comer aquele alimento, o diabo que recebeu aquela oferta não terá força suficiente para derrubar aquele crente, aquele cristão, aquela pessoa que está comendo aquele alimento que agradeceu a Deus. Mas, se a pessoa não está orando e jejuando, então ela come esse alimento que foi consagrado, ou ela traz algum objeto que foi consagrado a demônios para dentro da sua casa, então o demônio ele age naquele lugar e ele encontra espaço ali. Portanto, é necessário que o cristão esteja em uma forte comunhão com Deus, para que ele possa chegar no ponto de dizer: pode dar aqui, eu agradeço ao Senhor e eu como. Pode me dar aqui o presente que eu recebo e eu oro, e isso está queimado pelo nome e pelo sangue de Jesus. É necessário uma preparação. E se alguém quiser dizer que isso que eu estou dizendo não faz sentido, leiam o texto de Mateus, capítulo 17. A Bíblia fala que o pai de um menino levou um menino que se lançava no fogo e se lançava na água, tentando se matar. E aquele pai estava desesperado, porque o filho dele, ele tinha ataque de epilepsia. De repente, o menino se jogava no fogo para se matar. Ele se jogava na água para se matar. E aquele homem, o texto de Mateus capítulo 17 nos revela que ele chegou até Jesus e disse: Senhor, salva-me, porque eu trouxe o meu filho para os teus discípulos e eles oraram e nada aconteceu. E Jesus disse: Homens de pequena fé, traga-me o garoto. E ele repreendeu os demônios e então o menino ficou curado. Essa história está em Mateus, capítulo 17. Então nós vemos que os discípulos eram consagrados por Deus, eles eram consagrados por Jesus, mas eles não conseguiram expulsar aquele demônio. E Jesus, depois que expulsou os demônios daquele menino, foi abordado pelos discípulos que perguntaram: por que não pudemos expulsar esses demônios? E Jesus disse: porque essa casta só sai
com jejum e oração. Então a recomendação é: se você sabe, não coma. Existe um texto em Coríntios em que Paulo fala: tudo o que é alimento foi feito por Deus. Então você pode consagrar e comer. Mas Paulo está dando essa orientação porque ele era um homem que jejuava e orava. Então, é por esse motivo que nós dizemos: todo alimento foi criado por Deus. Mas para orar e agradecer e comer, é preciso prestar atenção para não trazer o mal sobre a sua vida. Agora o versículo 6. Se der esses conselhos aos irmãos na fé, ele está falando aqui, se você der conselhos para os irmãos de não casar, de não comer alguns alimentos, aqui Paulo fala de não comer alguns alimentos, são aquelas pessoas que falam assim, não coma carne de porco. A carne de porco nem foi consagrada a demônios e nem nada. Ela está ali para ser comprada no supermercado, num açougue, mas a pessoa fala, não coma. Então ele fala, se der esses conselhos aos irmãos na fé, você será um bom servo de Cristo Jesus. Quais conselhos? Os conselhos de que você pode casar e os conselhos de que você pode se alimentar de tudo, porque não há problema nenhum, foi Deus que criou todos os alimentos. Alimentando-se espiritualmente com as doutrinas da fé e com o verdadeiro ensinamento que você tem seguido. 7. Mas não tenha nada a ver com as lendas pagãs e tolas. Para progredir na vida cristã, faça sempre exercícios espirituais. Nós estamos lendo aqui essa versão da Bíblia, que é a nova tradução na linguagem de hoje. Então ela usa essa frase, faça sempre exercícios espirituais. Quais são esses exercícios? Oração, jejum, leitura da Bíblia, leitura dos Salmos, ler o Salmo 23, declarar: o Senhor me dá a prosperidade, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Orar o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Orar o Salmo 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Orar o Salmo 46, Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza, socorro bem presente na angústia. Orar o Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ah, mas eu devo orar isso todos os dias, todos os salmos? Você deve fazer alguns períodos de uma semana lendo o Salmo 91 para proteção e o Salmo 23 para prosperidade. Depois, na outra semana, o Salmo 27, pedindo para Deus trazer proteção contra os inimigos, e também o Salmo 70, pedindo para Deus apressar projetos e realizações que você tem esperado há tanto tempo e que não acontecem. Depois, nenhuma outra semana, orar o Salmo 41, que fala sobre o apoio aos pobres, para lembrar: eu preciso ajudar aqueles que são desfavorecidos. Então, a leitura da Bíblia, dos Salmos, faz com que as pessoas aprofundem o relacionamento com Deus. Versículo 8: pois os exercícios físicos têm alguma utilidade, mas o exercício espiritual tem valor para tudo, porque o seu resultado é a vida, tanto agora como no futuro. Então ele está falando aqui que o exercício espiritual, a oração diária, o jejum, a leitura bíblica constante, com estudos constantes para aprofundamento da palavra e o conhecimento dela, tem valor, tem um resultado para agora e um resultado para o futuro, porque trazem vida eterna. Aquele que conhece a palavra, que aceita Jesus, que segue nos mandamentos de Jesus aqui na terra, recebe o Espírito Santo, é batizado nas águas e depois participa da ceia. E toda vez que a pessoa participa da ceia, o que é a ceia? É aquele momento em que a igreja
pega um pão, parte e oferece um cálice com suco de uva. Aquela partícula do pão representa o corpo de Jesus que foi morto por nós. E aquele cálice com suco de uva representa o sangue de Jesus que foi derramado na cruz e que nos limpa e nos purifica do pecado. Você só participa da ceia quando você é batizado nas águas. E o batismo nas águas, ele é feito com todo o corpo, porque representa que todo o seu corpo foi entregue e morto para Deus. Quando você vai para o batismo, não é só um banho. Significa que o seu corpo inteiro foi mergulhado nas águas, para que o seu corpo inteiro seja consagrado para Deus, para que o seu corpo inteiro seja limpo do pecado. Os pecados ficam na água, como se a pessoa tivesse sido sepultada. Você sepulta o velho eu. E quando você sai, é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você está recebendo uma graça, dizendo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo agora estão com você. Quando você sai das águas, quando você se levanta, você está ressuscitando para um novo eu, que está lavado para começar a seguir uma vida para a eternidade, uma vida para o futuro, para que quando ocorrer a morte, você vá para o céu ou, se houver o arrebatamento, você suba para Deus. O arrebatamento está escrito no Apocalipse. Jesus disse: um dia ele voltará e ele levará o seu povo dessa terra. E esse arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Você está pronto para o arrebatamento? Se você está buscando a salvação, você foge da tentação. Versículo 9. Esse ensinamento é verdadeiro e deve ser crido e aceito de todo o coração. Então, qual o ensinamento? O ensinamento de que nós devemos praticar exercícios espirituais. Versículo 10. É por isso que lutamos e trabalhamos muito, pois temos posto a nossa esperança no Deus vivo. Esperança é o que nós esperamos, que vai acontecer. Então ele está dizendo, nós temos posto a nossa esperança no Deus vivo. Nós estamos esperando que Jesus vai voltar. Estamos esperando que Deus vai realizar uma mudança, uma transformação na vida daqueles que estão viciados em bebida, em prostituição, em drogas, na preguiça, na mentira, na avareza, na inveja, na cobiça, na mentira. Então, Paulo está dizendo, nós estamos lutando e estamos trabalhando muito, pois nós temos colocado a nossa esperança, nós esperamos no Deus vivo. Ele continua sendo Deus, que é o Salvador de todos, especialmente dos que creem. Versículo 11. Recomende e ensine estas coisas. 12. Não deixe que ninguém o despreze por você ser jovem, mas para os que creem, seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. Esse versículo 12, talvez você está ouvindo essa mensagem e você é jovem e as pessoas dizem, você é tão jovem, por que você é crente? Você é tão jovem, por que você segue a Bíblia? Então Paulo está dizendo, não deixe que ninguém o despreze por você ser jovem. Mas para os que creem, aqueles que acreditam em Deus, seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. Em outras palavras, não se importe com o que as pessoas dizem a seu respeito, querendo te diminuir, querendo te desprezar, querendo te humilhar, querendo te ridicularizar, dizendo, nós estamos no século 21 e você ainda está seguindo esse livro antigo, esse livro velho? A Bíblia é a verdade, ela é um livro vivo. Então, para os que creem, para aqueles que estão juntamente na fé, seja um exemplo. Fale a palavra de Deus. Tenha atitudes que revelam que você segue a Deus. Tenha amor, atenda
os mais velhos, respeite os que são jovens, ame a todos. Amar significa ajudar, apoiar, quando você pode dar uma palavra que dá consolo, que renova a fé, faça isso. Quando você pode praticar um ato de caridade, colaborando com alguma coisa, um serviço ou com algo que você tenha que pode compartilhar com alguém que tem menos que você, tome essas atitudes. Também, se você precisa dar uma palavra de correção, fale com amor a pessoa para que a pessoa corrija o caminho. Seja um exemplo no amor, na fé, mostre que continua firme com Deus e na pureza. Versículo 13. Enquanto você espera a minha chegada, dedique-se à leitura em público das Escrituras Sagradas, à pregação do Evangelho e ao ensino cristão. Veja que Paulo fala para Timóteo: leia a Bíblia em público. Leia a Bíblia junto com outras pessoas, reúna-se com as pessoas e leiam juntas a Bíblia. Porque essa leitura e essa conversa sobre a Bíblia faz com que você cresça espiritualmente. Dedique-se à pregação do Evangelho. Pegar um texto, montar um esboço, um resumo e dizer: hoje nós vamos ler isso, e explicar para outras pessoas a palavra. E ao ensino cristão, procurar aprender para poder ensinar. Versículo 14. Não se descuide do dom que você tem, que Deus lhe deu quando os profetas da igreja falaram, e o grupo de presbíteros pôs as mãos sobre a sua cabeça para dedicá-lo ao serviço do Senhor. Paulo está lembrando que Timóteo estava na igreja, e algumas pessoas com o dom de profecia entregaram para ele o recado, dizendo que ele tinha recebido um dom de Deus para usá-lo. Você que deve estar na dúvida, pensando: o que é isso? Algumas pessoas recebem um dom de Deus que se chama o dom de profecia. É quando a pessoa, quando está orando por alguém, ela recebe de Deus uma iluminação. Ela consegue receber de Deus informações que só Deus sabe a respeito daquela pessoa. Então existem profetas, essas pessoas que têm o dom de profecia. Na realidade, elas têm o dom de profecia. Então elas, sem conhecerem você, sem nunca terem visto você, o Espírito Santo fala para elas: essa pessoa foi consagrada para Deus, essa pessoa já passou por isso, e ela está agora sendo treinada para me seguir. Então aquele profeta entrega o recado, e essa é uma forma da pessoa que recebe o recado perceber que realmente é Deus que está falando com ela. Então Timóteo passou por essa experiência, e Paulo está lembrando ele, dizendo assim: vamos ler aqui o versículo 14. Não se descuide do dom que você tem, que Deus lhe deu quando os profetas da igreja falaram. Então dá para entender que Paulo estava na igreja e viu que vários profetas, várias pessoas com dom de profecia se levantaram e falaram para Timóteo: você recebeu o dom para ser um pastor, para ensinar a Bíblia, para pregar o Evangelho. Então Paulo está confirmando para Timóteo: eu estou falando para você se dedicar a isso, e não descuide do dom que você recebeu do próprio Deus e que os profetas falaram para você. Então você teve um sinal que Deus quer você fazendo isso. E o grupo de presbíteros pôs as mãos sobre a sua cabeça para dedicá-lo ao serviço do Senhor. O grupo dos presbíteros é a reunião dos líderes que oram com as mãos sobre a cabeça da pessoa, dizendo, ordenando a bênção para que ela possa cumprir o chamado. Versículo 15. Pratique essas coisas. Quais coisas? Ensinar que as pessoas podem se casar, mesmo os líderes religiosos,
e que todo o ensino de que é proibido o casamento está contra a Bíblia. 2. Ensinar que podemos comer de tudo. Não existe restrição nenhuma alimentar. Algumas pessoas dizem, é proibido comer carne vermelha. Se você ler Gênesis, depois do dilúvio, Deus deu uma ordem a Noé para que comesse carne. Então, não existe essa restrição. Algumas linhas algumas linhas de doutrina pregam que a alimentação pela Bíblia é só vegetal, vegetariana. Mas não existe essa orientação na Bíblia. Todo o alimento pode ser consumido quando você ora e agradece a Deus com a observação que nós fizemos. Se você sabe que foi oferecido a demônios, não coma. Diga, depois eu vou comer na minha casa. Ou diga, agora não vou me alimentar. Você não precisa ser mal educado, você não precisa ser mal educada, você só diz, depois eu me alimento. Cuide porque é necessário que você tenha um nível espiritual de muita oração e jejum para poder dizer, vamos orar e vamos comer. Você precisa fazer isso quando você tem o direcionamento e clareza do Espírito Santo. Então pratique essas coisas e se dedique e pratique exercícios espirituais. Faça oração, leia sempre a Bíblia, reúna-se em grupos para ler a Bíblia, para aprender as coisas de Deus. Pratique essas coisas e se dedique a elas, a fim de que o seu progresso seja visto por todos. 16. Cuide de você mesmo e tenha cuidado com o que ensina. Continue fazendo isso, pois assim você salvará tanto você mesmo como os que o escutam. Se você tem algum chamado, seja para tocar um instrumento musical, talvez um violão, um saxofone, um teclado ou qualquer outro instrumento musical, uma flauta ou uma bateria ou qualquer outra coisa, use o dom para Deus. Se você sabe falar uma outra língua, você pode ser uma pessoa que traduz pessoas que vêm de outros países para pregar a palavra de Deus no lugar em que você está. Se você tem o conhecimento da Bíblia e pode liderar os estudos bíblicos, crie pequenos grupos para fazer estudos bíblicos. Se você pode criar um canal no YouTube, no Instagram, na sua rede social, colocando um versículo, lendo um texto, uma palavra, faça isso. Dedique-se a usar os dons, os talentos que você tem. Se você tem o dom de trabalhar em um orfanato, ensinando as crianças a conhecerem a respeito de Jesus, ou a cuidar de pessoas com mais idade, ou se você tem capacidade de liderança de jovens, use o dom que você recebeu de Deus para fazer a vontade dele. Assim você vai salvar você mesmo, você mesma, e vai salvar as pessoas à sua volta. Deus abençoe a sua vida. Se você não aceitou a Jesus ainda, você pode aceitá-lo e ter o seu nome escrito no livro da vida que está no céu e receber a salvação. Se você quer aceitar a Jesus, basta você fazer uma pequena oração que você pode fazer agora juntamente comigo. Se você quer aceitar a Jesus, diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Escreve meu nome no livro da vida que está no céu e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Amém. Nessa oração você falou que você recebe Jesus como teu Senhor, então agora Ele é o teu Senhor, aquele que lidera a sua vida. Você disse que você aceitou Ele como o Salvador da sua vida. Significa que você reconhece que tem pecados e que Jesus, quando morreu na cruz e derramou o sangue dele, que você reconhece que você precisa do sangue de Jesus para ter o perdão dos pecados.
Você pediu para escrever o seu nome no livro da vida que está no céu. Lá em Apocalipse, no capítulo 20, está escrito que no dia do juízo final, quem estiver com o nome no livro da vida entra diretamente no céu. E quem tem o nome no livro da vida? Quem recebe Jesus? Você recebeu, pediu para escrever o seu nome lá. Então você está lá. E por último, você pediu para ter o Espírito Santo para te guiar até o céu. O Espírito Santo é o próprio Espírito de Deus, que mora em todos os que recebem Jesus. Então agora você recebeu o perdão dos pecados, você se tornou filho de Deus, você recebeu o nome no livro da vida e você recebeu o Espírito Santo. 4 bênçãos. Perdão dos pecados, número 1. Se tornou filho de Deus, número 2. Tem o nome escrito no livro da vida, número 3. E, por último, tem o Espírito Santo para te guiar aqui nessa vida até o céu. Bênção número 4. Você agora deve praticar os exercícios espirituais que nós lemos nessa carta. E um exercício espiritual que nós também precisamos praticar é fugir da tentação. Essa mensagem que nós lemos hoje é: fugir da tentação é um exercício espiritual. Quando você percebe que tem algo que tenta você para o caminho errado, você deve fugir dessa situação. Fuja de circunstâncias, pessoas, lugares e hábitos que carregam você para o caminho errado. Corte as amizades antigas que empurram você para o passado. Faça novos amigos que seguem a Jesus e ande no caminho certo, porque com esses exercícios, com essas decisões corretas, você vai alcançar o céu. Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre. Amém.